Para a meditação presença intensiva, eu trago uma pergunta elaborada por uma pessoa. Ela foi colocada em um dos nossos vídeos no YouTube como comentário, então estou trazendo ela aqui. Eu vou ler a pergunta, porque ela é um pouco longa. Bom, vamos lá. Nisargam, quando você diz chamar a presença, vem a pergunta: quem está chamando a presença? Me parece ser ainda um processo mental, pois se a presença é o próprio ser nele mesmo, quem chama a presença? Tá, a gente já teve um vídeo falando sobre chamar a presença dentro dessa playlist, né, que chama Meditação Presença Intensiva, o nome da playlist. Assim, olha, eu vou dizer o que eu sinto de tudo isso, né? Nunca é uma resposta absoluta, final. Eu vou compartilhar a minha história. Eu acho que quem faz uma pergunta dessa é porque não experimentou chamar a presença. Porque esse questionamento dela é um questionamento a respeito do próprio chamar a presença, e esse questionamento me parece que impede ela de chamar a presença. Se ela chamasse a presença independentemente de quem está chamando, sabe, se é o ego, se é a mente, se é o pensamento, ou se é o próprio ser, se ela experimentasse isso, eu creio que ela veria que chamar a presença funciona. Vamos dar uma lembrada. Chamar a presença é o quê? Eu verificar se eu estou realmente presente agora. Só isso. Eu verifico se eu estou presente agora. Se existe, a consciência está acesa agora. É difícil a gente falar diretamente. É mais fácil falar poeticamente ou metaforicamente. A luz da consciência está acesa agora. E ver se isso é real. A chama da consciência está acesa agora. A consciência está desperta agora. Ou eu falar, eu não estou no automático. Existe uma consciência atenta a esse momento. Então, chamar a presença é querer que isso aconteça, né? E se a pessoa chama, e se ela tem certa familiaridade de fato com a meditação, realmente ela verifica que antes dela chamar, o nível de ausência estava maior. Quando ela chama, ela fica realmente mais nesse estado de chama da consciência desperta. Eu noto isso. Quando eu chamo a presença, como eu estou fazendo nesse momento, eu me sinto mais presente, mais atentivo. Eu me sinto mais dentro da essência da meditação, da proposta da meditação. Eu sinto que a partir daí eu fluo mais naturalmente, eu sinto que muda algumas coisas internas para melhor. Então, honestamente, que se dane. Eu estou dizendo de mim, sabe? Que se dane se quem faz a pergunta é o ego, é um segmento da mente. Não sei, o resultado é positivo. Então, eu fico mais pelo resultado. A verdade é aquilo que funciona. Essa é uma das frases que eu sinto que o Osho falava e que ressoa em mim. A verdade é aquilo que funciona. Funcionou para mim? Funcionou como? Qual que é o meu propósito? Manter-me mais e mais presente. Eu tenho clareza do meu propósito. Se não for esse o propósito da pessoa, aí tudo bem, ela que vai ter que ver. Mas para mim, quando eu me lembro de verificar se eu estou realmente com a consciência desperta, que é o chamar a presença, eu fico mais presente e eu fico satisfeito com isso. E boa. Então, eu realmente não me questiono a respeito, mas se eu tiver que responder para satisfazer intelectualmente quem pergunta, eu diria que isso assim é algo que eu tenho vislumbre sobre. Quem chama a presença me parece ser a própria presença. No sentido, existe a minha vida, ela é muito inconsciente, né? Existe, eu estou no automático, estou fazendo alguma coisa e estou pensando em outra, né? E assim, e o processo da meditação é ir revertendo isso e diminuindo esse automatismo, estar cada vez no modo percebendo. E aí, quando a pessoa chama a presença,
É porque veio uma luzinha de consciência dentro daquela escuridão que uhum, me fez lembrar: uhum, opa, eu estou ausente. Seria legal eu chamar a presença. Mas quando eu verifico, opa, eu estou ausente, seria legal eu ficar mais presente, isso já é a própria consciência dando uma saidinha que me faz, então, eu perceber que o chamar presença ia ser legal. Aí eu expando aquilo, é como se fosse a luz querendo se expandir mais, sabe? Ela pede espaço, mas é ela mesma que pede. É a própria luz que pede mais espaço para que ela tenha mais continuidade, mais profundidade, que não seja só uma chaminha. É uma sensação que eu tenho, e é uma coisa que entra um pouco em acordo com o que o Eckhart Tolle fala, né? Ele fala, quando a pessoa lembra de estar presente é porque ela já está, né? Se ela lembrou de estar é porque ela está. Se ela percebeu que ela está ausente, se ela percebeu que ela está... Quem percebe? A consciência. Então, se ela percebeu que ela já está na consciência. E agora a chamada é um pedido de, opa, me dá mais espaço. Eu quero ficar ali, eu quero surfar nisso. É a sensação que eu tenho. Não sei se é, também não estou preocupado se é ou não, por aquilo que eu falei, porque ao chamar realmente funciona. Eu sinto assim, sabe, que essas questões que eu chamaria de filosóficas, né? E é muito comum isso, é muito comum, sabe? E eu sinto que isso é erva daninha. Com todo respeito com quem fez a pergunta, tem pessoas que cultivam erva daninha. Eu não acho que essa pessoa cultiva essa erva daninha. Eu acho que a gente escorrega, e de vez em quando cultiva erva daninha, e outras pessoas não. O jardim delas é só de erva daninha, e ela fica, olha que beleza, que maravilha. Mas é só filosofia, não tem experiência real. Eu não estou dizendo que a pessoa que fez a pergunta é assim, mas o que eu percebo em mim é que quando eu entro em processo filosófico, muitas vezes isso me afasta da própria experiência uhum, de presença. E aí eu fico nessa, né? Eu fico pá, pá, achando que eu estou num processo maravilhoso, mas não é vivencial, é só intelectual, né? E aí é um engano. É isso, eu acho que a resposta é essa, Vera. tá, Assim, tá espero legal. que eu tenha contribuído. Não quis, de modo algum, Uhum, ofender, mas assim, até mostrar, né? Até que ponto essas questões elas têm um valor vivencial construtivo, sendo que a própria experiência em si ela é construtiva. Então, eu não vou questionar o que está funcionando. O uhum, que você acha, uhum. Vera? Eu tenho um pouco a acrescentar, porque quando entra nessa parte complexa, eu tenho uma certa dificuldade de processar mesmo, sabe? E muitas dessas questões filosóficas, quando elas aparecem para mim, depois de um tempo elas desaparecem naturalmente, então eu só deixo o fluxo e não gosto muito de cair nas armadilhas das coisas complexas, sabe? É. Assim, qual que é a história? Potencialmente, uma questão dessa, ela tem o objetivo de fazer com que a gente acerte mais o alvo. Eu acredito que existe uma boa intenção. Agora, é interessante que, na ausência da questão, aí que o alvo é acertado, né? Então, eu não estou questionando a boa vontade de quem pergunta. Ela realmente está buscando um acerto melhor, mas, pelo menos na minha experiência, na maioria das vezes que eu entro nesse tipo de questão, eu sinto que eu mais me afasto do que me aproximo da própria vivência. É isso, só para completar. Tá, tá certo. Para mim, acrescentar aí, eu vou dar uma patinada, então eu não tenho muitas palavras para acrescentar. Mas eu acho muito importante trazer essa chamada para
para perceber se a gente está entrando no caminho das ervas daninhas ou se a gente, né? Então, essa parte é bem importante, eu Tá. considero. E também não se julgar, né? Se as perguntas filosóficas vêm, é por algum motivo, e entender isso também, porque faz parte É, do processo. isso. E pode ser que por detrás tenha algo que reverta a uma positividade vivencial, Hum, né? hum, Pode ser. Então, mas a própria pessoa é que tem que ver, tá? Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.